2023 foi pesado para você? Teve perdas emocionais, perdas financeiras? Tá difícil acreditar que 2024 pode ser diferente? Vamos ver se eu consigo reacender a chama da sua fé para 2024. Um salve com muita alegria, família Mandíbula. E eu quero que você preste muita atenção em todo esse salve do começo de vídeo de sábado que eu faço para você. Veja que eu pego a minha alegria todo para você e eu peço sempre que todo mal que esteja com você, que seja quebrado e caia por terra. Que durante o tempo desse nosso bate-papo, dessa nossa reunião, que você possa receber todas as bênçãos para trazer você ao equilíbrio e redirecionar você para a estrada, para o caminho da sua felicidade. É isso que a gente quer na família Mandíbula. Desde já eu peço a você, deixe esse like, porque esse like é extremamente importante para nós, canal que não para de crescer, e vamos começar 2024 colocando o pé no acelerador. A minha conversa é com as pessoas que passam por situações muito difíceis, então fecharam o ano de 2023 com a sensação de peso, com a sensação de perda, angustiadas. E dá para citar vários tipos de situações que pode trazer essa sensação para você. Você pode ter tido muitas perdas financeiras, pessoas que perderam o emprego ou perderam seus próprios empreendimentos, pessoas que estão com doenças muito graves, pessoas que perderam pessoas queridas, entes queridos. São muitos os tipos de perda, são muitas as situações que podem trazer a você essa situação pesada. E o que eu quero falar para você é, se você não dominar essa situação, isso aí é ladeira abaixo. E é isso que eu venho fazer nesse vídeo, mostrar para você que existe um caminho, que nada está perdido. Vamos ver se eu consigo mudar um pouco a sua opinião, trazer um pouco de luz na sua vida. Aos 51 anos de idade, eu posso falar para vocês que eu passei muitas coisas na minha vida, desde problemas de saúde, perdas de pessoas, problemas financeiros, problemas na justiça, tive toda a sorte, até câncer eu tive. E claro que os casos que eu vivi, que eu experimentei, não dá para comparar com o seu, por exemplo, mas dá para você entender que existe sempre uma chance, um caminho, uma alternativa, uma oportunidade. Mas existem condições para que você possa aproveitar, usufruir dessas oportunidades que podem chegar na sua vida. A primeira coisa que eu posso falar para você, sem dúvida nenhuma, é: nem tudo aquilo que te sufoca é para o seu mal, e nem tudo aquilo que te eleva ou que te traz alegria é para o seu bem. Eu demorei muito para aprender isso. E por que eu estou falando isso para você? Por um motivo muito simples. Todas as situações graves que eu passei, problemas na justiça, problemas financeiros, problemas de saúde, aquele momento de angústia, de ansiedade, daquilo que parece que você olha e não existe mais para onde correr, não existe mais saída, não tem mais o que fazer. E não adianta, todo mundo se fragiliza nesse momento. Eu falo para você que a única coisa que eu ainda mantinha dentro de mim era a minha fé, porque eu sempre soube de uma coisa: a minha fé não tem como ninguém tirar de mim, não tem como o banco vir tirar a fé de mim, não tem como alguém tirar, o único que pode perder a fé era eu. Então mesmo que eu ficasse com a chama desse tamanho, eu ficava ali: meu Deus, meus guias, por favor, me ajudem, eu não sei mais o que fazer. E aquele desespero, aquela falta de ar, aquela noites várias, sem dormir, por medo, por angústia, por ansiedade. Muitas vezes não tinha vontade de levantar da cama, principalmente em segunda-feira. Segunda-feira, a gente sempre brinca que quando o Fantástico falava boa noite, né, já começava a taquicardia em você, né? Porque você sabia que já era o prenúncio que a segunda-feira estava chegando. Então eu vivi tudo isso. E eu acredito que você, ou alguém que você conheça, pode estar passando e vivendo essa situação. E eu vou falar isso para você. A primeira coisa é: todas as graves situações que eu passei, hoje é fácil eu falar, depois que elas passaram, eu fiz de tudo que estava ao meu alcance para resolver. E eu vou falar para você, eu tive muitas derrotas. E isso era a tristeza que me invadia em cada derrota que eu tinha. Aquela sensação de você não ter força para nada era incrível. Mas depois que passava algum tempo, eu percebia que aquilo que eu considerava uma derrota, aquilo que eu considerava um mal,
na realidade tinha sido uma coisa muito boa para mim, às vezes para o meu trabalho profissional, às vezes para a minha família. É uma coisa muito interessante de você perceber. Enquanto a gente está passando, parece que não tem saída. Depois que você passa, seja o resultado que for, mesmo que seja a derrota, em algum momento você percebe que aquilo foi importante para você em muitas situações. Tem uma história que eu gosto de contar para dar exemplo disso. Tem uma senhora que abriu aqui um plano de habitação aqui na minha cidade. Ela participava do TUFRA e ela veio pedir para mim para se inscrever, que ela queria a ajuda dos guias para se inscrever nesse plano de habitação, porque já tinha uma certa idade, o marido já era aposentado, ela também, eles não tinham casa própria, e a gente foi pedindo. Só que cada vez que ela ia até o lugar, no cadastro, para fazer o cadastro, a pessoa falava que faltava um documento, e daí não aceitava, não fazia um cadastro parcial. Olha, entrega esses documentos, vou ficar esperando a senhora trazer os outros, né? Cada vez que ela falava, está faltando esse documento, ela ia, providenciava o documento, daí quando ia na conferência, 2, 3 dias depois, está faltando esse documento, está faltando esse documento, está faltando. Até o ponto que no dia que ela tinha juntado tudo, tinha encerrado o cadastro um dia antes. E essa mulher ficou extremamente revoltada comigo. Onde que está Deus? Onde que estão os guias que deixaram isso acontecer? A minha única oportunidade de ter uma casa própria, olha só o que aconteceu. E eu falava para ela, eu falei, eu não tenho resposta para tudo. Eu só sei que a gente pediu, o seu nome foi firmado, foi pedido para os guias certos, para os orixás corretos. E assim, se não aconteceu, eu acredito que não era para o seu bem, não era para acontecer. Ah, isso é desculpa de quem não conseguiu ajudar e não sei o quê. E claro, né, gente, que a gente fica triste. Você não quer ver um filho da sua casa nessa condição. O tempo passou e mais ou menos 1 ano e meio depois começaram a entregar as primeiras unidades do lugar. A primeira coisa que foi detectada no lugar é que toda a água que era para ser potável, que era para ser tratada, estava sendo contaminada com alguma coisa, ninguém sabia o que era. Deu um baita problema para quem morava lá. Depois foi o problema de criminalidade, porque esse novo bairro era muito distante das áreas mais populosas. Terceira situação é como eu comecei a receber, e eu conversava com outros colegas daqui de Sorocaba, as pessoal que ia morar nesse lugar passava a ter problemas espirituais. Até que isso ficou tão evidente que um dia ela chegou para mim e falou, olha, pai Márcio, eu queria pedir perdão para o senhor. E eu falei, por quê? Ela falou assim, você se lembra quando eu fiquei bravo, nossa, falei tanta bobagem de Deus, dos guias, do senhor, da Umbanda? Eu falei, lembro, né? Mas você estava revoltada, você estava se sentindo injustiçada. Era compreensível. Eu falei, não, eu queria pedir perdão, porque hoje eu vejo que se eu e meu marido, com a idade que a gente tem, se tivesse mudado para lá, quem sabe a gente não tivesse nem vivo mais. Então eu queria agradecer, porque eu vejo hoje claramente que a espiritualidade preparou um caminho melhor. Hoje, graças a Deus, nós ainda moramos de aluguel, mas temos total condição de pagar o aluguel da gente hoje. E essa é uma história interessante, porque a pessoa achou que ela tinha perdido, ela achou que tinha sido uma derrota, ela achou que tinha sido injustiçada. Igual você pode estar se sentindo também. Os guias não fazem nada para me ajudar. Como que deixaram essa situação se estabelecer? Como é que deixaram essa doença acontecer dentro de mim? Como que deixaram eu perder o meu dinheiro? Como que deixaram eu ser assaltado? Como que deixaram a pessoa mais querida da minha vida partir ou falecer, como você preferir? Como que a espiritualidade permitiu isso? E isso, para quem é sacerdote, a gente está, infelizmente, acostumado a ouvir. Mas eu quero que você perceba que nem tudo é só perda. Daí você que está assistindo o vídeo, você pode falar assim para mim, é fácil para falar para você, né? O que acontece de bom? Né? O meu marido morreu, me deixou aqui com 2 filhos, eu que nunca trabalhei, eu estou tendo que me virar. Olha, eu sei que parece ruim para você, eu sei que parece ruim para os seus filhos, mas existem coisas que têm que acontecer antes, para que coisas possam acontecer depois. Eu tenho um exemplo na minha família. Enquanto o meu nono, que seria o meu avô, por parte do meu pai, que era italiano, enquanto ele foi vivo, nenhum dos 4 filhos deles prosperava na vida. Só batiam cabeça, ganhavam dinheiro, perdiam dinheiro, conseguiam emprego, perdiam emprego. E curiosamente, quando ele morre, no dia 22 de agosto de 77, já no ano de 1978, parece que um milagre acontece na família. Todos os filhos começam a prosperar. Você fala, mas pai Márcio, mas por que isso acontece? Eu não tenho resposta para tudo, mas eu sou um grande observador das ações da espiritualidade e da vida das pessoas. E por isso, isso me ajuda a me confortar, a falar, eu sei que eu não entendo tudo, mas eu sei que eu tenho amigos espirituais lá em cima que estão fazendo o melhor por mim. A mesma coisa, você está falando de perder aí um ente querido, eu perdi o meu irmão mais novo. E claro, o sabor é amargo. O sabor da partida repentina, como foi meu irmão,
É uma coisa muito triste, mas isso não me abalou. Eu entendo hoje que foi importante para ele e tanta coisa aconteceu depois da morte dele, inclusive os filhos dele também estão prosperando depois que ele partiu, que você começa a falar assim, será que tinha que ser desse jeito? Em todas as religiões, as pessoas mais velhas principalmente falam que tudo acontece pela vontade de Deus, tudo acontece pelo plano de Deus, que muitas vezes a gente faz um plano e Deus faz outro. E eu falo para você, não existe situação ruim que você passe que você vai ficar feliz, que você vai agradecer. Deveria aprender a agradecer, mas nós, seres humanos encarnados, nós temos tendência a se pegar no negativo e reclamar. E reclamar é uma coisa horrível. Ser vítima, ficar falando, olha, eu fui injustiçado, isso não podia ter acontecido comigo, esse tipo de coisa. Eu quero entender quando é que você ganha alguma coisa fazendo isso. Eu sei que cada um é um e cada um tem uma resposta, tem uma reação diante da situação. Mas uma coisa eu falo para você, tem gente que fala que Deus não existe, que os espíritos não existem, que os orixás não existem. Eu vou brigar com essas pessoas? É claro que não. E por que eu não vou brigar? Porque eu tenho motivos para acreditar, eu vivo dentro da Umbanda, eu vejo os milagres que acontecem. E você está falando assim nesse momento, só para mim que não acontece milagre. Eu pergunto para você, será mesmo? Será mesmo que nunca aconteceu um milagre na sua vida? Será que você nunca recebeu uma bênção difícil de alcançar? Muita tristeza, um tio que é muito querido para mim, ele partiu agora, nesse mês de dezembro que passou. E é interessante a história dele, porque ele estava bem, com uma vida normal. Um certo domingo, ele não estava se sentindo muito bem. Até a minha tia achou que ele estava pegando gripe, né? Ele tinha 69 anos. E ele tomou um chazinho, tomou um analgésico e foi dormir. Do dia seguinte em diante, em 2 meses, ele faleceu por um câncer galopante. Conversando com os meus primos no dia do velório dele, meu primo falava assim, Márcio, ele tinha dores tão lancinantes, ele tomava um coquetel de morfina, que não estava mais tirando a dor dele, que a gente agradece ter partido. A gente se conformou, não deu tempo da gente se preparar, se planejar. 2 meses, ele era uma pessoa extremamente ativa, inclusive ainda desempenhava muitas funções, trabalhava. Nem precisava trabalhar, mas trabalhava. Então a gente não sabe ainda como a vida vai ser, mas a gente agradece que não aguentava mais ver o sofrimento dele. Então, apesar da separação, a gente está agradecido. Um caso desse tipo, eu até comentei com a minha tia, com os meus familiares. Quantos casos de câncer que você conhece, que às vezes o câncer é terminal, é grave, e a pessoa se arrasta meses, às vezes anos. Ele, do dia que descobriu até o dia que partiu, foi mais ou menos 2 meses, um pouquinho mais que isso. O sofrimento foi intenso, mas em termos de tempo, foi curto. Isso eu considero um milagre. E você pode falar assim para mim, milagre? Sofrer tudo que sofrer, partir assim do nada, em 2 meses morrer, você acha que isso é um milagre? E eu vejo como um milagre. E você sabe por que eu vejo como um milagre? Porque eu tenho fé. E não precisa ser a fé umbandista. Eu tenho fé que existe realmente uma coisa maior que a nossa, uma coisa invisível, que interpenetra a nossa vida e que realmente acaba causando mudança nos nossos caminhos. E tudo eu entendo que acontece por um motivo que nós ainda não conseguimos compreender. A minha fé me faz ser mais tranquilo, aceitar as coisas com mais paciência. Ao mesmo tempo, a minha fé fala para mim o quê? Dê o melhor de si. Dê o melhor de si, não importa o que você for fazer. Porque se você dá o melhor de si e não deu certo, você perdeu, você vai se conformar. Você vai se acalentar, eu fiz o meu melhor. Mas a minha fé, a chama da minha fé me permite a não acreditar, por exemplo, que o meu tio esteja sofrendo agora. Eu acredito que ele foi muito bem amparado no plano espiritual, por exemplo. Como eu sei, pessoas que perdem tudo. Conheço casos, principalmente no tempo da pandemia, teve casos de pessoas que perderam suas empresas porque do dia para a noite ficaram sem negócios, sem encomendas, pessoas que deram cabo da sua própria vida, né? Porque perderam tudo. Eu falo assim, sempre existe uma condição de recomeçar, desde que você tenha coragem, desde que você tenha vontade, desde que você tenha uma crença maior do que tudo, desde que você tenha fé. Eu vejo claramente o caso da minha família, pelo lado do meu pai. Aliás, em todos os meus familiares eu tenho bons exemplos, mas a família do meu pai era uma coisa engraçada, que depois da Segunda Guerra Mundial, em 45, não havia trabalho, existia dinheiro, que ainda eles tinham, não existia o que comprar e não existia trabalho. E tinha que reconstruir o país. O país estava em frangalho, a Itália estava em frangalho. Eles resolvem
pedir para mudar para o Brasil em 44. Aliás, eles nem vinham para o Brasil, eles iam para o Canadá. Pediram, né, emigração para o Canadá. E o que acontece? O processo todo começou em 44, terminou em 51. Em 51, a Itália já estava num caminho franco de reconstrução. E daí a imigração chama eles e fala: vocês vão mesmo sair? Meu nono não sabia o que fazer. Olha para minha nona e fala: o que fazemos? Ela fala: onde você for eu vou. Ele fala: então vamos para o Canadá. Eles pegaram o navio, saíram da Itália certa, com a documentação para ir para o Canadá. No meio do caminho eles ficaram sabendo que a imigração no Canadá tinha fechado, que eles só podiam ir para 2 países, Argentina e Brasil. Argentina eles não conheciam, Brasil já tinha ouvido falar alguma coisa, vieram para o Brasil. Passaram fome 4 meses no Rio de Janeiro. Hoje, todos esses meus parentes estão muito bem sucedidos. Eu falo para você, não chegaram sem falar uma palavra em português, não sabiam nem que era a língua portuguesa que eles iam falar. Chegaram, tiveram que esperar 4 meses, receber uma proposta, né, lá no porto do Rio de Janeiro, para conseguir um emprego aqui na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. E aqui meu nono trabalhava 14 horas por dia para conseguir sustentar a família. Os filhos eram todos pequenos, o mais velho era meu pai, que tinha 13 anos. E com 13 anos, sem falar o português, ele foi encerar a casa, né, assoalho na casa das pessoas para poder ganhar um dinheiro. E eu vejo como essas pessoas venceram. E a gente percebe o quê? Que não existe receita simples, não existe fórmula mágica. Mas uma coisa eu falo, minha nona era uma mulher de muita fé. Assim como a minha mãe de sangue, que é uma mulher de muita fé. E a gente entende o que eu aprendi com elas, com essas pessoas que têm tanta fé. Elas aprendem que elas não desistem nunca. Nada desanima elas. Claro, ficam tristes, chateadas, às vezes deprimidos por um certo espaço de tempo, por um curto período de tempo, mas segue adiante, porque sabe que tem que viver. E a minha nona, que passou muito guerra na Itália, né? Ela tinha uma condição estranha até da relação com ela tinha com a morte. Ela achava que a morte era uma coisa comum, porque ela viu tanta gente morrer, que ela não tinha aquela coisa, a pessoa morreu. O dia que o meu pai morreu, que é o filho mais velho dela, eu liguei para ela e falei assim, bom dia. Ela falou, hoje não tem muita alegria, porque eu falo bom dia com muita alegria. Eu falei assim, hoje não. Então ela falou assim, então o pai morreu. Se o pai morreu, vamos cuidar dos vivos, que os mortos Deus cuida para nós. Você vê o que o sofrimento faz com a pessoa. O sofrimento, ele pode te endurecer, ele não pode te amolecer. Endurecer, você pode ficar mais frio, mas não pode desistir. Mas Márcio, o meu caso é um caso de uma doença gravíssima, não tenho mais, quem sabe, aí 2, 3 meses de vida. Tá, e o que você está fazendo pelo seu espírito? Como você está acalentando? Como você está se preparando para fazer a passagem? Tudo tem um trabalho a ser feito. Não importa se você não tem condição de fazer. Não importa se você não tem de onde começar. Você vai recomeçar a sua vida. Se for, como a gente fala, né? Se for pela partida, pelo falecimento, por morte, você vai recomeçar a sua vida no plano espiritual. E vai ter que começar do zero. Se você perdeu tudo, você tem a oportunidade de começar do zero aqui, já, exercitar essa condição do recomeçar de novo, do zero. Não importa se você vai catar latinha, se você vai trabalhar como servente pedreiro, se você vai trabalhar como vendedor, não importa, você só não pode desistir. Aí você pode falar, Márcio, você não entendeu ainda, minha vida, depois de um tempo, de 2 anos para cá, nada do que eu faço dá certo. Será mesmo? Deve ser uma grande demanda. Pode ser. Você foi procurar ajuda? E não vá procurar ajuda pelo caminho curto, da pessoa que vai falar assim, olha, me pague 2, 3 mil reais aqui, que você nem tem, e eu vou quebrar essa demanda para você. Você foi procurar um espaço onde presta caridade, onde possa quebrar, remover esses obstáculos da sua vida espiritual, para que você possa voltar a crescer? Agora pergunto para você, e se eu chegar para você e for e se você for passar com a entidade, e a entidade falar para você, meu filho, não existe uma demanda contra você, a gente tem que fortalecer o seu espírito, você está cansado, você sofreu muito, você apanhou muito, será que você precisa ouvir isso da boca de uma entidade? Ou você já pode começar a fazer isso agora, começar a melhorar agora, começar a acreditar agora? Uma outra situação, a pessoa fala assim, mas Márcio, eu sempre acredito e no final eu me frustro, porque eu não alcanço os meus objetivos. Se você está na lona, se você caiu, perdeu tudo, o que você tem que fazer? Começar devagar. Qual é a minha prioridade? Comer. Minha segunda prioridade, pagar as contas fundamentais, água, luz. Se você está doente, fortalecer a felicidade dentro de você. Reconhecer, olhar para trás, ver onde você errou,
perdoar as pessoas, se perdoar, isso é fundamental. Sempre existe de onde começar. Pergunto, você quer começar? Ou você quer ficar chorando na sua cama? Eu falo pedindo, Deus, me mande uma bênção. O que você tem feito para merecer essa bênção? Eu quero deixar claro que eu sei que existem pessoas que a depressão pode ser uma doença, que vai precisar de um apoio médico, que vai precisar de um apoio terapêutico. Eu entendo, eu reconheço que tem pessoas que vão precisar. E eu sei que quando você está numa situação muito difícil, tudo se torna difícil, né? Você conseguir um psicólogo, um psiquiatra pelo SUS é muito difícil. Mas é aí que eu falo que entra a religião. Eu considero ainda a religião uma das coisas mais importantes, um dos pontos de melhoria, de cura para as pessoas mais importantes, principalmente nos países menos desenvolvidos, assim como é o nosso. Porque a religião, ela nos dá esperança, a religião nos faz acreditar. Quando a gente vai na Umbanda, o guia fala assim, filho, eu te removi o mal, mas eu estou com você a partir de agora, não será fácil, mas nós vamos conseguir. Tudo isso é um milagre. Às vezes, um amigo que você nem sabia que era da Umbanda, te chama e fala, pô, você não está bem, vamos tomar um passe, não custa nada. E você vai no terreiro e tem uma revelação. E daí você fala assim, mas Márcio, eu já fui em terreiro, em vários terreiros, nenhum resolveu o meu problema. Aí é aquela velha história, né, gente? Será que o problema está nos terreiros, em todos que você fez? Ah, eu já fui em 6 terreiros, nenhum resolveu o meu problema. Será que o problema está nos terreiros ou está em você? Às vezes você pode encontrar 2, 3 terreiros mal direcionados, com pessoas de má índole, você pode encontrar isso. Mas todos os terreiros que você... Ou você não está sabendo procurar terreiro, ou alguma coisa está errada com você, não é com o terreiro. Aceitar que você tem um problema, que quando você perde, quando você fica doente, quando tudo está contra você, você tem que entender o seguinte, se ao seu redor as coisas não estão bem, o culpado não é o mundo, não é a vida que está errada, é você. Você pensa errado, você imagina errado, você tem os anseios errados, você carrega pesos desnecessários, o problema está em você. Então, se você quer uma vida boa, uma vida positiva, uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida com caminhos abertos, uma vida com alegria, uma vida com felicidade, tem que começar por aí. Tem que começar por você. A Umbanda vai te ajudar, religião ajuda sim, mas para isso você tem que ter pelo menos um foguinho de fé desse tamanho, que daí a espiritualidade vai aumentar a chama da sua fé. A chama da força de vontade da fé, ela está aqui. Quando essa chama brilha, tudo ao seu redor também é iluminado. As trevas vão desaparecendo e você vai começando a vislumbrar momentos melhores na sua vida. E tem uma coisa que é extremamente importante, eu quero deixar essa lição para você. Eu sei que nem todos os dias são agradáveis, nem todos os dias a gente consegue sorrir, porque às vezes coisas acontecem que nos entristecem, coisas acontecem que nos deixam para baixo. Quando isso acontece, a gente já sabe, cansou de falar isso aqui no canal, que a espiritualidade, a gente abre porta para o espírito ruim pegar a nossa cabeça. Mas não é só isso. Quando você está triste, uma coisa é certa, você não está feliz. Não existe alegria na sua vida. E eu acho que a alegria é o combustível da nossa vida. Quando você não está bem, procure alguma coisa que te faça sorrir. Procure alguma coisa, não que vai te trazer felicidade, alegria, mesmo que momentânea. Alguém que conte histórias engraçadas para você, faça um filme de comédia, ou comece, esse é um exercício importante, comece a lembrar de momentos da sua vida onde você foi alegre, onde foram dias alegres, dias felizes, momentos felizes. Lembra disso, tenta deixar aquela lembrança te preencher, trazer aquela alegria de novo em você. Porque a alegria, ela dá força, ela dá energia. Sempre, já dei um exemplo aqui no canal, é o caso de você carregar um saco de cimento, ou vamos pensar menos, um saco de argamassa, um saco de 20 quilos, vamos pensar assim. Se você for lá e pegar, se for pegar, você... Ai, tá tão pesado, você não consegue erguer. Agora, se você vai lá, onde é que está o saco? Está aqui, opa, você vai, já joga em seu ombro. Para você ter essa energia, você precisa ter alegria. E isso eu estou dando exemplo de um peso para retirar do chão. Mas quando você está triste, tudo se torna pesado, tudo se torna difícil e nada consegue desenvolver, você não tem produtividade, você não consegue trabalhar, você não consegue pensar, você não consegue viver. E aquela tristeza vai te engolindo, te empurrando cada vez mais para baixo. Se uma pessoa, você para ouvir um amigo que conta às vezes uma piada, uma anedota, que faz você dar risada, aquele já quebra aquele ciclo negativo.
Perceba isso. Por isso que às vezes eu gosto muito de brincar. Eu sou uma pessoa muito séria, sou uma pessoa difícil, sou rígido em muita coisa, mas eu gosto muito de brincar, de dar risada, porque isso faz bem para o espírito. E quando o seu espírito está feliz, quando você está feliz, perceba, o seu dia rende, o seu trabalho flui, as coisas ao seu redor ficam mais iluminadas, parece que tudo dá mais certo para você, porque a alegria é fundamental. E eu falo para você, é nessa hora que é importante lembrar. Fala, mas Márcio, na Umbanda, como é que eu poderia conseguir essa alegria e conseguir sorrir novamente? Eu acho que a energia mais importante é a de IBG, ou seja, de Cosme e Damião, dos Erês. Por isso que eu acredito, eu, Márcio Caim, sacerdote de Umbanda, tenho plena convicção de que toda pessoa deveria ter uma firmeza para Cosme e Damião na sua casa, que ele repetisse todas as semanas. O que põe, Márcio? Um pouco de refrigerante, ou groselha, ou suco, bem docinho, um prato com bala, tira as embalagens, bala, pirulito, uma velinha, um copo d'água também, uma velinha, pode ser cor de rosa, pode ser azul claro, pode ser bicolor, azul e rosa, e pede para a IBG trazer alegria, pede para a IBG transformar as suas lágrimas em momentos de alegria e de felicidade, pede para a IBG trazer essa energia de alegria que falta na sua vida. Esse é uma dica só para começar o seu ano. Mas quanto mais o ano passar, mais você tem que se esmerar em procurar ter momentos de alegria. Lembrando que alegria não é felicidade, gente. Alegria, alguém conta uma piada, você acha engraçada, aquilo é alegria, tá? Você deu risada, você se divertiu. Felicidade é diferente de alegria, porque a felicidade é difícil definir. A gente pode definir a felicidade como momentos que você não quer que acabe. Sabe aquele momento que você queria que durasse mais, ou que você gostaria de repetir e não consegue? Isso significa que foram momentos felizes. E todo mundo, por mais difícil que tenha sido a vida, tem momentos de alegria, teve momentos de felicidade, por menores que tenham sido. Está com dificuldade? Lembra desses momentos de alegria, de felicidade, das bênçãos, dos milagres que você recebeu. Reconheça o bem que tem na sua vida, porque tudo no mundo, tudo no universo tem dois lados. Então temos aquela coisa do positivo, negativo, material, espiritual, amor e guerra, e assim por diante. Essa dualidade existe em tudo, inclusive em você. Mesmo diante de todas as dificuldades que você vive, existe. Você acha que só existe mal, mas eu falo, também existe bem em você. Então, o que vai ligar esse bem, o que vai potencializar esse bem dentro de você? Momentos de alegria, lembrança de alegria e felicidade, voltar a acreditar, esperança, aquela esperança não de sentar e esperar, mas de fazer acontecer, para que tudo na sua vida possa melhorar, que a espiritualidade entre na sua vida, transforme, quebre o mal, abra os caminhos, te lance luz para o caminho que você tem que andar, que você tem que caminhar. A religião, a Umbanda, pode sim transformar a sua vida, basta você querer. Por isso, meu filho, ninguém pode tirar de você a fé, ninguém pode tirar de você a esperança. Eu não sou uma pessoa que eu falo, olhe as crianças lá da África que passam fome. Eu acho que não é por aí, mas se isso for importante para você ver o quanto sua vida é melhor do que de muita gente na Ucrânia, muita gente agora em Israel, pessoas que estão passando realmente necessidade, que estão com medo, vivendo guerra, pessoas que estão passando fome, pessoas que às vezes têm até comida, mas não tem um mínimo de saneamento básico, nem de saúde, nem de nada. E você vive num país que não tem terremoto, que tem o SUS para te ajudar, por pior do que seja. Não temos o melhor país do mundo, mas temos um país onde a fé, onde a religião, onde a alegria existe em profusão. Basta você se conectar. Nós vivemos num país abençoado por Deus. E você vai olhar para quê? Para a alegria? Para a felicidade? Vai praticar uma religião? Ou vai continuar aí se condenando a cada vez mais uma vida de rancor, de tristeza, de depressão, sem esperança e sem ilusão? Eu deixo para você pensar. Eu acho que todo começo de ano ele tem que começar com uma grande reflexão. E eu espero que esse vídeo possa ter trazido isso para você. Como sempre, há mais de 10 anos, você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. E eu quero que você sinta a minha alegria, a minha energia. Eu peço nesse momento ao meu Pai Oxalá, junto de todos os orixás, guias e protetores, que derrame sua força, sua bênção, seu axé e luz. A pessoa que assiste esse vídeo nesse momento,
Que esta energia possa quebrar todas as amarras, todas as correntes, que todos os trabalhos e demandas sejam dissipados, quebrados na sua raiz, de forma que nunca mais possam se aproximar. Esse mal nunca mais se aproxime dessa pessoa. É o que eu peço a vocês, pais e mães orixás, pais e mães, guias e entidades espirituais da Umbanda. Peço que abençoe essa pessoa, desperte, coloque luz na consciência dela, mostrem tudo do que aconteceu de bom e que que aquilo que já aconteceu de bom pode ser repetido, pode ser melhorado, pode ser ampliado na vida dela, que sejam fornecidas todas as condições materiais e espirituais para que essa pessoa possa realmente voltar a acreditar, a ter esperança, para que fortaleça a sua fé, para que o sorriso volte no seu rosto, para que ela possa sim voltar a cultivar a terra de sua vida e que muito em breve ela possa ter uma colheita abençoada e maravilhosa, que vai trazer a ela a paz, a alegria, a felicidade e os momentos pequenos de descanso que ela tanto procura. Eu peço suavidade na vida das pessoas, mas que também seja colocada nelas o entendimento que nada sem trabalho e sem sacrifício será possível. É isso que eu peço, é isso que eu coloco de energia para você. Com toda a minha alegria eu coloco a minha bênção sobre você, e é por isso que eu falo e repito sempre nos nossos vídeos. Que Oxalá te abençoe hoje e sempre, e até a próxima.